E eu resolvi então fazer uma escola, porque eu sentia que a educação era um dos pilares mais importantes para o nosso país, para alcançarmos o primeiro mundo. Então, se não tiver o amor, não vai ter sucesso. Isso em profissão nenhuma. E principalmente o professor, que você está educando, está formando jovens para realmente construir a sua vida. Então é muito importante que o professor é muito importante na vida de cada aluno. Olá, mais um programa Pessoas de Sucesso. Hoje eu tenho um convidado especial. É uma pessoa que tem uma experiência, vai ver que ele tem cabelo branco, mas é de muita experiência. O nome dele é Jorge Teixeira. Olá, Léo. Tudo bem? Eu vou já pedir para o senhor se apresentar, mas como a gente falou, o programa Pessoas de Sucesso são pessoas que são bem-sucedidas, ou pessoas que têm um propósito, tinham uma meta e cumpriram. Seu Jorge tem 53 anos que ele... 51, me corrigiu aqui, 51 anos que ele criou a Escola Dom Pedro em Nova Friburgo. E a gente vai ter um mega bate-papo aqui para a gente falar sobre educação, sobre o ensino, o que ele viu, essas mudanças da década de 70 até 2022, qual é a sucessão da escola dele, o que ele fez. Hoje a gente vai falar tudo sem filtro. Então, seu Jorge, olha para essa câmera aqui, por favor, se apresenta. Pois não. Bom, boa tarde, Léo. É um prazer imenso estar aqui no estúdio da 01. Eu sou de Nova Friburgo. Comecei minha vida educacional em 1970, quando eu fui dar aula no colégio Santo Inês, que hoje é o Pense, né? E lá a escola foi vendida e entraram um outro grupo e nós fomos todos demitidos. Naquele momento eu tinha 21 anos e eu resolvi então fazer uma escola, porque eu sentia que a educação era um dos pilares mais importantes para o nosso país, para alcançarmos o primeiro mundo. Então é difícil ainda de chegar lá, mas chegaremos, pode ter certeza. Seu Jorge, vamos lá, que agora eu tenho algumas perguntas para o senhor aqui, sem filtro. O senhor falou para mim que 21 anos, o senhor estava numa escola, ela mudou de gestão ou fechou, demitiu todo mundo. Sim. E o senhor com 21 anos, eu imagino que em 1970... Aliás, vou perguntar, não dá para imaginar. As coisas eram mais fáceis ou mais difíceis? Mais difíceis, porque hoje está mais fácil você conseguir um registro de uma escola, tudo é mais fácil. Antigamente era muito difícil, até porque da minha idade, o diretor mais próximo que tinha na minha cidade minha diferença, tinha 55 anos. Eu tinha 21. Então é difícil, muito difícil. Agora me pergunta, o que fez os olhos do senhor brilhar para ir para a educação? Porque, como eu disse, comecei falando com você. Eu fui trabalhar no Colégio Santo Inês, dava aula de educação física. Não. Essa parte eu entendi. O senhor brilhava, mas assim, com 21 anos, o senhor falou para mim que a pessoa mais nova que tinha como diretor na sua cidade tinha 55 anos. 21 anos, esse brilho para dirigir uma escola? Porque eu me engajei muito na educação. Quando eu fui trabalhar lá no outro colégio, eu me relacionei muito bem com o aluno. Eu tinha um grande propósito, que o aluno achava no meu modo de pensar que o aluno ajudaria a construir seu próprio conhecimento. E aquela época é uma época muito repressiva de escola. O professor subia no palquinho, né, e dava as ordens garganta abaixo. O aluno não tinha o direito de reclamar, de questionar, e eu era muito contra isso. Eu achava que o aluno tem o mesmo direito de questionar, o mesmo respeito que ele tem que ter por o professor tem que ter por ele. Então ele tinha o direito de rever suas notas, de fazer isso tudo. Então eu falei, eu quero fazer uma escola diferente. Uma escola em que o aluno se sinta à vontade, que, lógico, não quero dizer com isso que ele seja indisciplinado, de forma alguma, mas que o direito dele seja da mesma forma que o professor exige dele. Entendeu? E lá em 1970, o senhor teve isso, construiu, criou o Dom Pedro, é isso? 71. 71. Na década de 70. Agora deixa eu perguntar para o senhor. O que mudou? E aí eu vou fazer perguntas por áreas. O que mudou de 1971 para hoje, 2022, 2023, a nível de professor? O que mudou?
O professor de 1972, quando abri a escola, com todo respeito e todo carinho que tem o professor de hoje, mas não tinha, o professor era tinha muito mais comprometimento do que o professor de hoje, né? O professor de antigamente era um professor dedicado, um professor que estava ao lado do dia a dia, não só da escola quanto do aluno. Ele valorizava a profissão, entendeu? E realmente muito diferente do professor de hoje, sem querer desmerecer o professor de hoje, mas é verdade que o comprometimento é tudo. Mas o senhor não acha que são... Porque eu acompanho bastante professores, eu sou professor, aí já defendendo a minha área, eu sou da época, eu comecei a dar aula em 2000 e fui delegado da AFA em 2005, eu já tinha dado aula no curso comunitário, já sou de outra geração e acompanho agora. Você não acha que é muito... Porque eu vou confessar um negócio para o senhor, né? Talvez acho que por isso que eu tenha ido um pouco além da sala de aula. Mas eu sempre entrei em sala de aula com os olhos brilhando e eu brinco que o professor é um artista frustrado. Então eu sempre entrei em sala de aula para dar um show, para dar um espetáculo. Você não acha que, ou talvez a impressão do senhor, nos últimos tempos, que alguns professores podem realmente ter perdido essa energia? Mas o bom professor, ele ainda tem que ter esse brilho nos olhos, ele tem que continuar com essa mesma determinação, essa mesma garra, essa mesma vontade de mudar o mundo, não? Claro, sim. Porque isso eu sempre falava na reunião dos meus professores. Tem que dar uma aula com amor. É isso. Se não tiver o amor, não vai ter sucesso. Isso em profissão nenhuma. E principalmente o professor, que você está educando, está formando jovens para realmente construir a sua vida. Então é muito importante que o professor é muito importante na vida de cada aluno. Então é muito bom que ele realmente dê uma aula com amor, com carinho e, acima de tudo, com profissionalismo. Eu vou confessar um negócio para o senhor. Aqui no 01 a gente está tendo bastante dificuldade. Nós crescemos muito rápido em muito pouco tempo. Então, para a gente treinar os professores, para treinar o time, para alinhar, não tem sido fácil, para colocar a cultura. Mas algo que eu falo não só como professor ou para o professor do 01, mas para qualquer colaborador ou transformador. Eu falo que aqui no 01 os nossos colaboradores são transformadores de vida, transformadores de sociedade. Quando a gente quer implementar a nossa cultura, a primeira coisa que eu falo é, cara, primeiro você tem que entender o seguinte: educação é sacerdócio. Nós não escolhemos, nós somos escolhidos para transformar o mundo. E aí quando a gente começa a colocar isso no DNA, e óbvio, isso é um processo, e às vezes até chegar aonde tem que chegar demora. E eu falo que a gente nos últimos anos tem mais investido aqui no 01 em treinamento. Mas o DNA do transformador aqui no 01 é isso. Cara, eu tenho que entender que isso aqui é um sacerdócio. Eu brinco que isso aqui é quase uma igreja ao contrário, porque na igreja a gente dá dízimo, aqui a gente paga. Então, a gente faz e a gente tem que fazer. Educação é muito sobre coração, sobre propósito, sobre transformação, sobre entendimento, que a gente está aqui para formar as outras profissões. E não é só uma palavra clichê de alguém que acredita na internet. Mas educação é ir muito mais além da sala de aula, é muito mais entender que você está formando o presidente de amanhã, o médico de amanhã, o doutor, o advogado e os novos professores. E se o cara não entra em sala apaixonado, provavelmente essa geração de professores vai acabar acabando. Concorda com essa fala minha? Concordo, perfeitamente. Cada aula ela tem que ser uma aula de sucesso. É isso. E a aula de hoje, a aula de amanhã tem que ser melhor do que a de hoje. E assim o professor tem que entrar em sala com essa filosofia, que educar é o amor, é o sucesso, é se entregar. E, como você disse, sacerdócio. Quem pensar que vai ficar rico como professor, esquece. Muda de profissão. Né? Então, eu falo sempre, eu brinco, dá para ficar rico? Dá, só que você não tem que fazer o que um professor faz. Você tem que ir além da sala de aula. E não só como professor. O seu Manuel da padaria, ou o cara que trabalha no mercado financeiro, o cara que aposta na PixBet, ele tem que estudar. Eu falo sempre que as pessoas têm uma cabeça que dinheiro, riqueza são associados. E riqueza é muito mais do que dinheiro. Eu conheço muita gente rica de saúde, de felicidade, de bom humor, de amor, de entrega. E conheço algumas pessoas também que ainda, além disso tudo, ainda tem dinheiro. Porque o dinheiro acaba sendo, de repente, um termômetro de um bom resultado. Exato. Mas eu acho que as pessoas, elas ficam perdidas no ponto quando elas acham, ô seu Jorge, que sucesso tem a ver com dinheiro. E não tem... Sucesso... voltar aqui porque o meu câmera entrou na frente, ele não pediu nem licença, mas tudo bem.
Sucesso tem muito a ver, muito mais além do que dinheiro. Sucesso tem como entrega comprometimento e o resultado pode ser dinheiro. E eu falo, a dica sempre é, cara, a primeira coisa, tenha um propósito claro, alinhe com as pessoas certas que você quer levar com você e o seu negócio vai ser muito bem sucedido e ele vai ter resultados expressivos em transformação de sociedade, em visão de mundo e, além de tudo, ainda pode dar grana. Isso que é maneiro demais. Outra pergunta, eu não vou aliviar para o senhor, não. O que mudou em relação ao aluno? Aluno de 70, aluno de 90, aluno de hoje. Qual é a percepção que o senhor tem? Bem, o aluno de ontem, ele não tinha tanto conhecimento, né? Por exemplo, não existia informática como tem hoje, né? O aluno hoje, ele consegue quase tudo pelo Google, pelas informações da internet. E isso o nosso aluno de antigamente não tinha isso. O aluno queria fazer uma pesquisa, ele tinha que ir na Bassa, Delta La Russe, que era as redes enciclopédias enormes, né? Ir para a biblioteca municipal, quando ele não tinha condições de ter o livro em casa. Então era muito mais trabalhoso para ele. Porém, culturalmente, ele era muito bem preparado, porque todo aluno tinha muita leitura, lia muito. Você vê coisas que tiraram do passado, que eu acho que não devia sair. O aluno tinha na área de português seu ditado, fazia cópia, fazia caderno de caligrafia. Isso tudo trazia vantagem para o aprendizado do aluno. Quando você está fazendo um ditado, que o professor ditava várias palavras, ele aprendia como escrevia aquilo. Por quê? Porque o professor vinha corrigi-lo, trazia o quadro novamente e ele com isso conseguia. O aluno de hoje, ele está muito apegado a celular, a internet, essa coisa. Ele tem essa informação, ele consegue, ele não quer pesquisar mais. Ele vai no Google e pergunta, o que é isso aí? Como é que eu arranjo? Tá, vai para a internet, pesquisa e faz o trabalho. Então, é um trabalho mais fácil. Quanto a comportamento, logicamente as famílias eram mais dedicadas antigamente à escola. Não eram mais preocupadas com a formação do filho, com a disciplina. Vou falar de disciplina. O aluno de ontem era muito mais disciplinado que o aluno de hoje. Por quê? Porque a família, o importante é que ele vinha de uma família conservadora que realmente exigia esses pilares dele, o que hoje o aluno é mais solto. O garoto, os alunos estão na rua, estão com internet, estão com colegas. Então, realmente, não é mais aquele... E a família está muito ocupada, talvez atrás de ganhar realmente o pão de cada dia, ou também em festas, em atividades, e deixando os filhos muito soltos. Então, eles não são mais os alunos dedicados como era o aluno de antigamente, porque a gente cobrava... O pai dava mais apoio à escola, estava sempre participando de tudo. Lógico, não podemos dizer que hoje não há. Muitos pais hoje também são assim, mas são poucos. A maioria, desculpe da minha sinceridade, fazem da escola um depósito de filhos. Não, então, aí eu acho que eu tiro algumas informações importantes que o senhor falou aí. E eu acho que a primeira informação que eu tenho, que eu olho o senhor falando aí, então que a sociedade realmente mudou. Né? Quando o senhor fala muito bem aí que antigamente o aluno ia para a escola para ter conteúdo, para saber conhecimento, e o melhor aluno era aquele cara que sabia mais. Então ter conhecimento era status, era poder. Aliás, conhecimento é poder, sempre vai ser poder. Só que o aluno de hoje talvez ele não se atente tanto em saber essa informação, essa cultura, porque ele tem que ser mais um gestor de achar onde está a informação. Né? Qual é a pergunta que tem que fazer para o Google? Onde está essa informação? Então ele tem que saber gerir e procurar a solução dos problemas e também gerir o emocional. E a gente visualiza com essa mudança de sociedade que a gente visualiza os alunos entrando em sala de aula hoje, crianças com 6, 7 anos, com crise de ansiedade, com alguns problemas que pode ser, eu acredito que tenha também um reflexo da mudança cultural, da mudança de sociedade. Mas quando o senhor fala para mim, Léo, mudou, e aí eu não sei a percepção, mas eu percebo muito, seu Jorge, eu costumo falar o seguinte, ó, isso aqui é escola, isso aqui é família. Independente de 1971, 1980, 90, 2000. Quando eu junto esses dois, os nossos meninos vão ir mais além. Bom. E aí eu tenho a percepção que a sociedade, as coisas estão muito corridas, é muita informação ao mesmo tempo. Você recebe um WhatsApp agora, daqui a pouco não é assim, é chat GPT, aquilo, pá. E eu acho que as pessoas, no geral, não só os pais, as mães, as famílias,
O ser humano, em geral, ele está muito refém da velocidade das coisas, ele não acompanha. Em alguns momentos, e aí eu falo até como pai, a gente deixa a desejar na hora da participação com os nossos meninos, com nossos filhos, filhas, com nossas pessoas, que é o mais importante, que afinal de contas na vida é isso que se deixa, é isso que se leva, né, é esse legado. E talvez, não sei se o senhor tem essa impressão, mas eu estava conversando esses dias, que a velocidade das coisas está tão grande que a galera não consegue acompanhar. Então, eles deixam a desejar em alguns pontos. Será que não é isso? Também. Olha só, às vezes uma coisa boba, né? O teu filho chega em casa e fez uma tarefa de casa que gostaria de mostrar para o pai ou para a mãe. E quando ele vem mostrar, a mãe, pera um pouquinho, mamãe está falando aqui no celular com tia fulana, está falando com a minha amiga. O pai falou, pera um pouquinho que eu estou vendo aqui uma reportagem que me interessou. Filho, depois eu falo com você. Isso a criança sente muito isso, porque não houve a participação naquele momento daquilo que ele achou, que ele fez com tanto amor, tanto carinho do colégio, não houve aprovação naquele momento dos pais, ou pelo menos não houve atenção, é o termo mais correto. E assim vai a vida, dentro do que você está dizendo. Essa correria da vida deixa a desejar, porque são os pais que não dão atenção, aí o aluno já perde o interesse também, o professor, por sua vez, vai fazendo o trivial, não todos, alguns, sim, vai fazendo o trivial, e isso vai realmente trazendo problemas da diferença da educação de ontem para a educação de hoje. O senhor ouvindo falar, e acho que eu tinha que pedir publicamente desculpa aqui ao Davi, a Rebeca e o Gael, porque o momento que fez eu repensar algumas atitudes minhas foi algum tempo atrás, acredito que uns 5, 6 meses, eu estava brincando com a Bebeca e a Rebeca foi chamar minha atenção. Ela estava falando comigo, eu estava olhando no celular, ela, pai, você pode vir aqui comigo? Eu falei, eu estou aqui com você. Não, desliga o celular, me dá atenção. E é muito sobre isso, né? Porque a gente tem, e eu estou aprendendo, seria hipocrisia da minha parte falar que eu sei fazer isso, não sei. Mas é a gente pegar o nosso momento, eu tenho aprendido isso cada dia, é chegar a casa e desligar para conectar com a importância, não só com os nossos filhos, mas com a minha mãe, que precisa de mais atenção, que a Helena, o meu pai, a minha esposa, a nossa família, no geral, e às vezes a gente está tão conectado, tanta coisa chegando ao mesmo tempo, que a gente não dá atenção. E aí, nós como professores, como pais, como alunos, a gente tem que entender, e aí eu acho que é uma conscientização de todos, a gente tem que começar a priorizar o que é prioridade. Eu ouvi esses dias uma frase, não vou lembrar o autor da frase, mas coloque em primeiro lugar a prioridade, você vai ter o primeiro lugar. Coloque em segundo lugar a sua prioridade e perderá ambas. Então, quando a gente começa a colocar em primeiro lugar o que é importante, o que faz sentido, o que é prioridade na nossa vida, as coisas começam a funcionar. E isso melhora como sociedade, tanto para pai, para aluno. E eu acho que é um exercício, né? Eu brinco que um exercício fácil é você pegar aí o seu celular agora e ver quanto tempo você tem de celular. E pasme, eu olho assim, tem gente que fica 8 horas por dia no celular, 6 horas, 7 horas. E aí eu começo a me perguntar, cara, aonde que vai parar esse mundo? O cara vive virtualmente, ele faz aposta de Pix. Cara, eu tava no jogo de futebol, uma coisa assim absurda. O cara tava aqui na minha frente, o jogo tava acontecendo, ele tava no celular, eu falei, o que ele tá fazendo? Ele tava apostando se o cara ia acertar o pênalti ou errar. Eu falei, gente, a gente tá perdendo o mundo, as conexões. Como assim? Eu vou no estádio de futebol, eu tô vendo aquele momento acontecer, em um momento importante onde o cara vai fazer o gol do meu time, que eu vou torcer a favor ou contra, né? Se for do time, eu tô preocupado se ele vai bater o pênalti ou não para ganhar dinheiro. E aí a pergunta... E aí eu queria ver o senhor que tem um pouco mais de experiência que eu, deve ter alguns anos a mais do que eu. Aonde que a gente vai parar com essa sociedade? Tá difícil. Há uma necessidade de repensar esse momento, né? De todos fazendo um pensamento. Olha só, família e escola, tem que existir um entrosamento correto. Porque a família dá um suporte para os alunos, para os filhos. E a escola
recebe com todos os problemas que ele às vezes não apresenta em casa e apresenta na escola. A escola tem um comprometimento muito grande. Eu sempre digo, quando a escola abre caminho, a vida abre as portas. Bom, excelente. Essa aí eu pode fazer até um corte. É importante. Mas precisa essa conexão. Nós precisamos, e todo mundo, não só os pais, professores, mas alunos, precisamos repensar a nossa vida. Repensar esse momento do celular, esse momento da informática, esse momento da internet, que é muito bom por um lado, mas por outro lado foi muito difícil. Fez com que as pessoas ficassem muito presas a isso e não dessem atenção àquilo que precisa ter atenção, que é a sua família, que é o seu amigo, que é o momento que você tem. E a vida, Léo, passa muito rápido. Passa muito rápido. A vida é muito rápido. Então, quando você olha seu filho pequeno, daí a pouco você olha seu filho tem 15 anos, daí a pouco seu filho casa. E você diz, pô, peraí, o que eu fiz? Qual o tempo que eu estava? O que eu me dediquei? Aí é tarde. O tempo já passou. Entendeu? Então, hoje, o conselho que eu deixo, todo mundo deve estar... É aquilo que você diz, desliga o seu celular quando chegar em casa, procura um pouquinho do tempo, mas um tempo de qualidade para dar ao seu filho. Não adianta dizer, eu estava lá, mas estava no celular. Não, tempo de qualidade é aquele tempo de atenção total, seja para o filho, para a esposa, para o pai, para quem quer que seja, da sua convivência. Então esse é importante, o tempo de qualidade. Eu acho que o senhor deu um link na minha mente aqui, eu acho que a gente poderia falar para as pessoas que estão ouvindo a gente, crie memórias. Sabe, eu falo com dor no coração e até me emociono. O meu pai, ele não teve essa oportunidade, trabalhava muito, coisa e tal. E talvez ele não estou julgando, mas estou falando de Leonardo, vamos esquecer meu pai. Talvez se a gente parar para criar memórias, a gente vai deixar pessoas mais fortes, né? Exatamente. Às vezes eu busco memórias assim da minha infância, da adolescência, caraca, faltou memória. E talvez porque eu comecei a trabalhar muito cedo e não tô reclamando não, faz parte da vida, cada um segue o seu caminho, mas eu acho que se eu pudesse deixar uma história para alguém, cara, crie memórias, crie experiências, crie momentos, viva tempo de qualidade. E aí, mudando de assunto completamente agora, seu Jorge, o senhor deixou um legado de mais de 50 anos em Nova Friburgo, o senhor construiu uma escola, uma marca, Dom Pedro, 50 anos, a gente vai na cidade, todo mundo te conhece. Seu Jorge, eu estudei lá no Dom Pedro, coisa e tal. E aí o senhor chegou a hora, né? E até fazendo um paralelo, o 01 comprou uma escola em Belford Roxo, porque a gestora não tinha sucessor, uma filha era médica e o outro tinha academia e não tinha sucessor. E o senhor, com uma escola de 50 anos, tem esse momento e fala assim, cara, e aí, que eu penso de futuro? Quando que o senhor resolveu passar o seu legado, a sua escola para outra pessoa? Como o senhor escolheu isso? Por que o senhor escolheu? Porque eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu vejo grandes grupos, o Miguel Couto, que era famosíssimo, fechando, né? O próprio GPI que fechou, muitas escolas que o dono se aposentou, veio a faltar e a escola, o Tamandaré, né? Ele esfarelou. E aí eu queria entender por que o senhor, quando o senhor teve essa decisão de falar assim, cara, minha hora deu, eu tenho que escolher alguém, como é que aconteceu? Bom, algum tempo atrás eu via que meus filhos não queriam tocar a escola. Um é advogado, o Pedro. Aliás, um abraço para eles, são fofos, né? Eu conheci os dois lá. E o Paulo, o Jorge Paulo, apesar de ser professor, ele queria ser veterinário. Na última hora, estava no segundo ano do ensino médio, falei, não, pai, resolvi, vou ser professor. Levei até um susto. Ficou até feliz, eu acho que tem um sucessor. Acho que tem um sucessor. Mas não foi bem assim. Eu acho que aquilo que ele queria ser veterinário, mas depois desistiu, porque ele soube que tinha que sacrificar os bichos, aquela coisa toda, mas aquilo ficou dentro dele. O que aconteceu? Ele mesmo dando aula, é um excelente professor de matemática, mas ele se dedicou à pecuária. Ele começou a dizer, pô, pai, eu gosto. E eu tinha comprado uma fazenda, e ele ficou realmente apaixonado por lidar com boi, com cavalo, com isso tudo. E chegou, pô, pai e tal. Eu falei, Paulo, eu vou te dar essa fazenda. Peguei um imóvel do mesmo valor da fazenda e dei pro Pedro. E legal. Peguei a fazenda e falei, toma, você toca. Ele só foi de vento em popa, pra você ter uma ideia. Hoje ele tem 4 fazendas. Caramba. Entendeu? E ali ele se encontrou. Ele mexe mais com boi. Vende cavalo sim. Também. Mas mexe muito com boi. É muito bem sucedido, é uma pessoa muito de sucesso. Muito bem sucedido, também, né? de sucesso. O Pedro também, além de um excelente advogado, o Pedro teve uma especialidade de concorrências públicas, de
fazer licitações, isso aí. Se especializou, para você ter uma ideia, hoje no estado do Rio poucos são o que tem a vivência dele nessa área. Não, e parabéns para você como pai, porque os dois são muito simpáticos. E além disso, gostam de cavalo. O Pedro também é um ótimo comentarista. Nós temos uma leiloeira que está no Brasil hoje entre as 5 melhores. Fala o jabá aí, qual é o nome da leiloeira? Fiel Leilões. Fiel Leilões. Bom, eu coloquei esse nome porque eu mexia com cavalo e sempre que eu encontrei outra leiloeira, elas queriam não eram corretas comigo. E um dia que eu me aborreci com um dos leiloeiros, eu falei, eu vou fazer uma, mas vou botar o nome de Fiel Leilões. Eu quero ser fiel aos meus clientes. Parabéns. E graças a Deus estamos sendo fiéis. Entendeu? Nós estamos hoje no meio das 5 melhores do Brasil. Quantos anos? A leiloeira tem 8 anos. Show de bola. Ela é nova. E é fiel? É fiel. 8 anos de fiel ali. Então o Pedro se encontrou muito com isso, o Jorge Paulo também, porque eles trabalham todos os dois na Fiel, é uma firma familiar. Sou eu, minha esposa e os 2 filhos. Legal demais. Mas o Jorge Paulo é um apaixonado pela fazenda, o Pedro também pelo que faz. E um dia reuni com eles, tem uns 2, 3 anos atrás, e disse, meu filho, primeiro foi com a Wiza, tá? Eles levaram um susto comigo, que eu tinha uma rede de 6 franquias da Wiza, né? Tá o Carapá, do Friburgo, Bom Jardim, Madalena, várias franquias. E eu chamei que eles iam tomar conta, falei, tá muita coisa para mim e tal. Não vou tapar. Tá bom. Aí, passado um mês mais ou menos, eu reuni eles para o almoço em casa, vendi tudo. Essa o senhor falou só que vendeu. Acabou. Até a de Friburgo foi a minha esposa que vendeu, conversando com ela, vendi tudo. Aí vamos partir para a escola. Então, 3 anos atrás eu falei, bom, já estava na minha cabeça que 50 anos, eu queria fazer 50 anos com o colégio e ia até procurar um sucessor. Pensei, primeiro, logicamente, nos filhos, não queriam. Pensei lá dentro, com os meus funcionários, quem que teria condições de tocar, né, entendeu? Para dar continuidade e tal, mas não vi perfil, né? Empreender, isso empreender é difícil. Tem que ter pulso. Tem que ter perfil, tem que ter pulso e tal, escola. E mais uma vez eles falaram, pai, eu não quero tal. Eu falei, olha só, quando eu fizer 50 anos, vou fazer os 50 e daí já vou começar a procurar alguém para vender, porque 51 já está coisa, tem 51 anos. Fizemos em 4 de março. Foi quando eu comecei. Tivemos umas outras empresas, não vou citar nome aqui, que queriam realmente me procurar. Aqui pode citar. Tem o Brunelli, Renato Eleva, todo mundo que é parceiro. Né, galera? Eles foram me procurar, fizeram uma parceria, chegaram até fazer proposta, eu diria que compraram verbalmente a escola e sumiram. Depois, não foi coisa do Bruno, não, com certeza foi de algum advisor aí. E aí, tudo bem. Aí realmente aparece o Sandro, né? Aquele menino que estava conversando, que pô, uma coincidência danada. Ele era advogando contra o meu, que é o Bruno Bebicaro. Eles se conheceram advogando contra? Eles eram parceiros. Não, advogando contra. E aí conheceu e tal, e ele falou, poxa, eu tenho um grupo 01, tá querendo adquirir uma escola em Friburgo e tal. O Bruno me ligou e aí surgiu o resto, você sabe. E aí fizemos, e graças a Deus estou muito feliz, que é uma parceria. A coisa mais importante que eu quero deixar aqui registrado, que eu quero, é o êxito do 01. Por quê? Porque é uma escola que é um filho, né? Com 51 anos, ela é um filho que eu tenho. E desculpa de falar assim, a escola, sempre quando você faz, é um filho doente. Porque você tem que se dedicar com amor, carregar aquilo nos momentos difíceis. Então eu quero vê-la com sucesso. E ela ver com sucesso, eu tenho certeza que ela vai ter o sucesso com 01. Eis a razão das minhas vindas aqui, de às vezes parecer ser chato. Não estou sendo não, porque eu quero o seu êxito. E seu êxito é a minha vitória. Olha, eu me emociono com as palavras do senhor, porque eu falo sempre que eu sou um cara abençoado, iluminado, porque eu recebo muito presente. O Dom Pedro não foi nada mais do que um presente. E eu acho que quando a gente planta o bem, tem uma energia, no meu caso eu acredito muito em Deus, em energia, em vibe. E eu tenho certeza que quando o senhor foi colocado na minha vida ali, você, a Gabriela, algumas pessoas que entraram, que eu falei assim, cara, é porque eu aprendi, não sei o que aconteceu na minha vida, que eu não analiso só negócios, só números. Os números para mim são importantíssimos, o negócio.
mas o legado do empreendedor que construiu aquilo e a história que ele fez é muito importante para a gente 01. Então, eu queria falar para o senhor o seguinte: nós vamos cuidar do filho do senhor, nós estamos cuidando. Eu queria agradecer aqui publicamente a sua parceria. Que algumas pessoas podem falar assim: pô, esse cara é chato, ele vendeu a escola e ainda está lá. Não, eu só tenho gratidão pelo senhor. Só tenho gratidão pelo senhor porque a minha história, eu vim de educação, pedagógico, depois virei administrador, aprendi a lidar com os números, aprendi a lidar com gente. Eu acho que sempre tive talento, mas eu sempre soube ler as pessoas e escutar as pessoas. Eu falo que um grande segredo de uma pessoa bem-sucedida, ela é ouvir as pessoas, que a maioria das vezes as pessoas têm as respostas. E o senhor é um exemplo disso. Toda vez que o senhor vem aqui conversar comigo, o senhor já vem com aquele seu caderninho com 9 problemas e já tem 11 soluções. É só eu escolher as soluções e entender. Só que a maioria das pessoas, quando elas não sabem lidar com gente, ela não quer nem ouvir os problemas, quanto menos a solução, porque elas são egocêntricas, elas acham que sabem mais. E eu nunca vou saber mais do que o senhor com esse cabelo branco. Eu sou muito grato por conhecer o senhor e aprender muito com os seus detalhes, com a sua história. De repente aperfeiçoar algumas coisas, outras, mas essas trocas que fazem a vida acontecer. Exatamente. Então, gostaria de agradecer por ter me dado o seu filho doente, que a gente vai cuidar cada vez mais. Eu tenho certeza, a gente começou lá em 2023, não foi tão fácil passar para as pessoas que o 01 estava chegando, porque não era uma área nossa. Nós somos o maior grupo de educação do Brasil que não tem um capital por trás, não tem um fundo financeiro. A nossa grana aqui é gente. A gente tem gente certa trabalhando com a gente, acreditando num projeto, num propósito, fazendo o negócio crescer. Então eu sei que isso acaba dificultando um pouquinho, mas eu tenho muito orgulho de ser 01, do Dom Pedro 01, de fazer parte de transformação de vida em Nova Friburgo. Eu tenho certeza que a gente vai dar muito orgulho para Nova Friburgo, juntos, sempre firme lá, porque o senhor é uma pessoa de sucesso. E não foi à toa que eu trouxe o senhor para fazer esse podcast. Eu queria agradecer ao senhor. Eu que gosto. Parabenizar por tudo, pela sua história, pela sua vida, pelos seus valores e por esse legado que deixou para Nova Friburgo, para a sociedade brasileira. Eu que agradeço, Léo. É um prazer imenso estar aqui com você e dizer para você que unidos faremos o dobro pela metade do preço. Pô, essa é muito boa. Vamos repetir que essa aí vai ser corte. Unidos faremos o dobro pela metade do preço. Boa. Essa fala eu lembro que a gente conversou, quando a gente estava conversando na negociação da escola, que o senhor me falou, eu anotei na agendinha. É muito boa demais. Muito bom. E parabenizá-los por essa iniciativa, que é muito difícil ver um rapaz jovem como você estar à frente de educação, que sempre as pessoas que escolhem aquilo que dá mais dinheiro. Vou fazer isso, vou falar. Então você escolheu, lógico que você tem que visar o seu ganho e tal, mas acima de tudo está uma coisa nobre, que é educar. Nós sabemos que a saída do nosso país é só através da educação. Não adianta botar a polícia. Hoje eu escutei que vão comprar 600 carros para botar na polícia. Se nós não educarmos na favela, não subirmos, não criarmos escolas na favela, não colocarmos esses garotos todos na escola, nós teremos futuros bandidos. Infelizmente é isso. Só há um pilar: educação, e em segundo momento, saúde. É saúde e educação, esses dois pilares. Se nós não dermos, se as autoridades não derem valor a esses dois pilares, nós nunca seremos de primeiro mundo. Eu acho que o senhor falou coisas importantes aí. Eu tenho, principalmente aqui no 01, tem o Instituto Léo também, que é algo filantrópico, que a gente não pega grana, mas a gente entender que a gente consegue levar a educação em todo lugar, que é um dos lemas lá do Instituto Léo. Quando a gente começa a falar isso de verdade, botar essa galera que está com tempo ocioso, ao invés de o crime educar eles, a gente botar eles para fazer esporte, cultura e lazer, a gente vai ter uma sociedade melhor. E as pessoas não acreditam no que eu falo, às vezes acham que as coisas estão de brincadeira. Não corre atrás do dinheiro. Corre atrás de propósito, de transformação, de mudança, de que você acredita. E o dinheiro vai vir atrás de você. É impressionante como o dinheiro corre atrás de mim. Às vezes eu estou num lugar assim: Chucrute, eu tenho uma oportunidade para você. Aí eu ouço, porque eu falo sempre o seguinte: essa é uma diferença das pessoas de sucesso. Ela sempre está pronta para ouvir uma oportunidade e para ter sabedoria se é oportunidade, se é vitória, se é laço, mas não de grana, né?
é de ajuda. E servir. É isso. Quem não nasce para servir não serve para viver, Léo. É isso. É isso aí, isso é muito importante. Servir, ver aquele que tem mais necessidade. Se você pode, aquilo é mais fácil para você, por que você não pode ajudar o irmão que tem mais dificuldade? Então isso é importante. Isso abre portas com Deus. Tenho certeza disso. Ele ele disse, é bíblico isso, faça para os pequeninos que estará fazendo por mim. É isso. Né? Então, isso é importante. E é muito engraçado que as pessoas elas não conseguem entender quando a gente fala assim, cara, você tem que servir. As pessoas vêm assim, chucrute. Não, mas você fala pro seu concorrente o que ele tem que fazer. É óbvio. Se eu acredito que a educação transforma a vida, ele não é meu concorrente. Ele é um transformador igual a mim. Ele tem que saber fazer para a escola dele dar certo. Companheiro de luta, não é isso? É isso aí. É sobre isso. Seu Jorge, muito obrigado pelo papo. Cada vez mais sucesso para você. Estamos aí. Sucesso pro 01. Obrigado todo o grupo aí. Deixa seu like, compartilha, curte aí, comenta. Fala para mim aí nos comentários qual é a próxima pessoa de sucesso que você quer que eu traga aqui, porque vai ser muito especial. Pessoas de sucesso. Pessoas que têm resultados muito mais do que grana. Grana é só consequência. É sucesso de vida, de transformação. Beijo grande!